Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os enteógenos. E antes que vocês perguntem, não, eu não fiz uma tatuagem no meu rosto. Isso aqui é um ritual indígena que eu participei. E aí vem que a gente faz essa pintura, mas ela sai depois de um tempo. É genipapo, você pode pesquisar. Algo sagrado, de proteção. E fica alguns dias ali na pele, tá bom? Não que também fosse um problema se eu tivesse feito, mas eu sei que seria uma coisa chocante. Então já tô só compartilhando aqui. Foi um momento divino, maravilhoso, fantástico. Peraí, deixa eu subir um pouquinho. Pronto. E é isso. Aproveitando que eu participei desse ritual, vamos falar de um tema que é muito perguntado aqui por vocês. Preciso consagrar ayahuasca para viver o despertar espiritual? Não precisa. Muita gente eu vejo comentando assim, mas já tá dentro de você, você não precisa, como se a gente tivesse uma dependência dos enteógenos. E geralmente essas pessoas não entendem do que elas estão falando, porque elas nunca tomaram, nunca consagraram. Então, uma coisa muito importante que eu aprendi, e aí hoje eu entendo porque Jesus falava que até o burro calado se passava por sábio. Eu entendo. É que quando você não tem conhecimento de uma coisa, você não fala. Não provou, não fala. Só leu, entendeu mais ou menos, não fala. Fica de boa. Eu evito hoje ao máximo falar qualquer coisa que eu não tenha experienciado, não tenha vivenciado. E aí, muita gente fala, não, mas não precisa, né? É claro que já tá dentro de você que você não precisa, né? Claro, com certeza não precisa. Para começar, os enteógenos não têm composição química que causam dependência. Não são drogas. Se chamam enteógenos porque ele vem de dentro para fora. Não são alucinógenos e você vai entender o motivo aqui. Em termos gerais aqui, explicando de uma forma bem estrutural, assim, bem profunda, falando lá na estrutura, todos nós somos átomos, somos energia. E para vivenciar o sistema tridimensional, precisamos condensar essa energia dentro de um recipiente, que a gente chama de corpo humano, que é esse instrumento passageiro e que definitivamente não é você e não sou eu. Para vivenciar a matriz tridimensional sob o véu do esquecimento, sem memória, viver os níveis de separação e por aí vai, toda aquela história que você já sabe. Se você não sabe, você procura aqui no canal, que tem tudo para você. Quer dizer, quase tudo. Eu vou contar para vocês com detalhes a história do planeta 606 bem em breve. Você precisa de limitadores biológicos. Que é o quê? São coisas, mecanismos dentro deste corpo que te limitam de ver a realidade. Se você ainda acha que a realidade é o que você pega, ainda tá com a crise do Tomé, sinto muito, mas está muito longe de ver a verdade. Os reais níveis de consciência, eles estão muito fora da matéria. E aí, mas eu só acredito se a ciência explicar. Então tudo bem, espera, saiu o filme. Entrega a história, tem um livro, agora esperar sair o filme, que é mais fácil pra você entender, então espera, tá tudo bem. Esse papo aqui é para quem já entendeu que a ciência não acompanha a espiritualidade, mas ela, com toda certeza, tem seu total valor para nos trazer a explicação lógica das coisas. Mas, basicamente, você tá com o teu sistema limitado. É isso. Dentro do corpo, por isso que você não faz várias coisas que, quando você tá realmente conectado à consciência divina, você é capaz. E aí, esses limitadores, que vêm principalmente do sistema parasitário, para que você pudesse vivenciar a matéria, foram inseridos limitadores biológicos no teu sistema neural, no teu sistema ocular, e senão você não viveria a experiência completamente. Vamos de uma forma assim bem simples, para ficar mais fácil. A neurociência já fala, por exemplo, do Default Mode Network, que é aquele sistema que faz carregar o teu sistema de crenças sobre o teu ego, sobre identidade, quem você é, teu pai, tua mãe. E quando você está sob efeito dos psicodélicos, esse Default Mode Network
é reduzido. Então, as suas sinapses neurais, elas aumentam. Então, o DMT, que falam que é a molécula do espírito, ele vem, por exemplo, na ayahuasca, ele vem da chacrona, que é a folha. Só que o DMT, ele passa direto pelo teu corpo e não acontece nada se você ingerir apenas a chacrona. Ela precisa do cipó. E quando eles são cozinhados em conjunto, eles formam o chá que você chama de ayahuasca. E aí o DMT desativa o teu Default Mood Network. É como se o teu cérebro tivesse um interruptor, e aí ele tá ativado, ligando o sistema ego. Vem a ayahuasca, desliga, e você enxerga a realidade, que é o mundo material, invisível, que tá tudo acontecendo aqui agora. Só que você tá dentro disso aqui e você não enxerga. Uma coisa que você tá dentro de um carro e você não, só consegue ver pelo retrovisor porque você não consegue olhar para trás, não dá para ver o todo. E a psilocibina, que vem lá dos cogumelos, faz a mesma coisa. O protocolo de breathwork, respiração, quando ela vem na meditação holotrópica, a mesma coisa. E aí tem vários tipos de enteógenos que trazem essa percepção. E o que acontece quando alguém faz uma consagração despreparado? Em vários sentidos. Primeiro, tem que ter uma preparação biológica. Eu não recomendo que você faça cerimônias sem você não ter feito a dieta, não ter realmente evitado comer carne. Tem a questão parasitária, que pode influenciar ali o teu sistema, tanto os parasitas invisíveis quanto aqueles biológicos. Precisa dar uma checada no teu corpo, como que tá. Se, por exemplo, você pode acelerar o coração. E não é porque eu acho que é uma praga, uma coisa demônio que você vai ver, não sei o quê. É porque é igual você tomar muito café, muito energético. Você não vai mandar uma pessoa que tenha problema cardíaco correr uma maratona e fazer coisas que ela não pode. Então, a medicina vai agir na tua biologia e pode acelerar os teus batimentos. Então, você precisa lá ir para uma recomendação médica. Toma medicamento, vá procurar o seu médico, porque se ela for combinada com alguns medicamentos que vão influenciar ali diretamente a tua serotonina, você pode ter picos de serotonina e aí se sentir mal e realmente ter um surto porque a tua mente vai estar muito acelerada e você pode não saber lidar. Isso não é porque, por exemplo, a ayahuasca vai te fazer mal, mas é porque se você, por exemplo, misturar álcool, aliás, álcool faz mal de qualquer maneira, mas você misturar álcool com, sei lá, com um remédio X ou Y, com antibiótico, você vai fazer mal pro seu organismo. Então, deleta esse tabu todo que foi enfiado na tua mente, eu já vou te contar o porquê que ele foi, e bota mais o pé no chão. Como isso reage no meu corpo? Como reage no meu sistema? E aí você vai compreender. Recomendo muito que você assista uma série que tem lá na Netflix que chama Como Mudar a Tua Mente. São 4 capítulos muito legais que explicam como funcionam, como foram descobertos, de onde vieram e como aquilo vai funcionar ali no teu corpo. Então, quando você vai despreparado de forma biológica, você não vai saber as suas sensações, você vai ter medo. É um negócio que você nunca viu. Se você nunca andou de montanha-russa, por exemplo, você decidiu andar, você vai falar assim, o que eu vou sentir? Então é importante que você entenda. Você pode acelerar o coração, pode sentir muito frio, pode ter visões mais coloridinhas, ver coisas neons, pode não ver nada, tem gente que não vê nada. Só começa a ter intuição. Sabe aquele negócio de você bater um papo com você mesmo, a capacidade que eles falam que é de alta cognição? Você pode experienciar isso pela primeira vez e não ter nenhuma visão, só que você vai começar a ter insights pessoais que hoje talvez você tenha mais dificuldade porque você não medita, você tem hábitos muito conectados ao sistema tridimensional, assiste muito televisão, matriz, enche tua mente de conteúdo que é inútil, tá? O dia rolando Instagram, TikTok, consome muito industrializado, não pratica atividade física, então o teu corpo tá bem inserido no sistema Terra. E aí você vai ter dificuldade de ouvir a tua voz interior. Se você tem uma religião, provavelmente você aprendeu a adorar, a rezar para fora. E aí é um blá, 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 blá.
sem fim. Não estou te criticando, já passei por isso. Mas quando você tá falando. Eu lembro quando eu fazia vigília, gente, era 12 horas. Só que aí eu entendi, foi muito importante o meu processo, vivi coisas fantásticas ali, eu sou grata, eu não estou tirando nada do que eu vivi. Só estou te dizendo que dessa maneira você não vai escutar a voz do espírito que está dentro de você, você mesmo. Então, a ayahuasca e esses outros enteógenos te proporcionam essa capacidade de ouvir essa voz interior. Eu conheço muitas pessoas que elas nunca ouviram essa voz interior, nunca. Que elas não fazem silêncio. O básico. Silêncio. E a ayahuasca vai poder te mostrar isso. Não é bom que você crie uma dependência emocional, que é diferente de uma dependência química de nenhum enteógeno, ao ponto de você achar que você só vai acessar os estados divinos se você tiver consumido. É importante que você entenda que aquele é o teu estado e você busque alcançar aquilo aqui, na tua vida, no teu dia a dia. Eu conheço muita gente, mas muita, que consagra as medicinas, mas não tem mudança de vida nenhuma, na postura, na conduta. Não consigo entender como isso é possível, porque pra mim é uma coisa inquestionável, tipo, não tem como não mudar. Mas também respeito o processo de cada um. Você pode ver seres que você nunca viu, porque os teus olhos não têm capacidade de ver. Não tem frequência suficiente para ver. Você está bloqueado, tua visão. Nem as cores que você enxerga, elas são reais. Aliás, como assim? Faz um Google aí, daqui a pouquinho, bota assim, ó. Cores que o cachorro enxerga, cores que um pássaro enxerga, cores que eu enxergo. Cada um enxerga de um jeito, porque o sistema ocular é diferente. Então, as cores que você está vendo, elas são reflexos de luz que você enxerga e são compatíveis com o teu sistema. E não elas são reais. Então, assim, a ayahuasca vai te proporcionar acessar mundos reais, mas invisíveis, enquanto você está dentro deste corpo. E aí, se você vai para uma consagração de uma forma deliberada, sem saber o que você vai acessar ali, realmente, você pode ter um susto, você pode se assustar. Demônio, muita gente fala, não, demônio. Demônio é você mesmo, são seus medos sendo projetados. Já tem um vídeo aqui, quem inventou o inferno, que foi Zoroastro, né, na época do Império Persa. Foi uma invenção para manipulação da sociedade. O que de fato são demônios? São os seus hologramas internos se manifestando. Só que a matriz, ela não vai te dizer assim, olha, aquilo ali é um demônio, viu? Fica de olho nesse demôniozinho. Ou então entenda que é um demônio e vai deixar aquilo descarado pra você. Não, você tá no game, você tá no jogo, então ele vai aparecer pra você como medo. Você tem medo de bola, vai aparecer uma bola, vai aparecer exatamente o que tua mente precisa para que você vença aquilo. Viu seres de outro planeta? Tem a crença de que eles são muito mais evoluídos que você e você tem que ficar canalizando coisa e não tá buscando a tua conexão divina, eles vão brincar com você, porque o sistema matriz foi feito para isso. E aí você não entende quem você é, o que você tá fazendo. O que você faz? Com licença, ô seu ET, agora é um papo eu comigo. Pronto. Utilize a medicina para a tua cura interior. Essa é a maior e a melhor coisa que você pode fazer por você. Não vá para ficar vendo 300 mil seres. Se isso acontecer, é o seu processo, mas foca em você. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Aqui no Sistema Terra, tudo funciona sob a perspectiva da autorresponsabilidade. Essa é a base fundamental. Tudo que você tem na sua vida é o que você projeta, é o que você acredita, mesmo que você fique pau da vida. Não é punição divina, não é o capeta te seguindo, é você. E eu falo isso por mim também, porque eu fico, nossa, mas eu que tô projetando isso, não, como é que eu vou mudar isso? E aí é um sistema de aprendizado que você vai precisar buscar. Então utilize a medicina para isso. Limpe as 5 dores, as 5 feridas primordiais da alma e as suas ramificações.
Eu falo muito disso no livro, que eu vou deixar o link aqui embaixo, Como Consagrar a Ayahuasca com Maestria, que foi a exata jornada que eu vivi, o que eu repasso para vocês fazerem e coisas que a própria medicina me mostrou e eu busquei lhe facilitar o caminho, porque eu já vi várias pessoas que simplesmente consagram sem intenção de nada. Nunca vá sem intenção para uma cerimônia. Porque aí você pode ver tudo. Ah, pra quem tá servindo qualquer coisa, vai, Dora, vai passando o cardápio. E aí, filha, a zona que tem na quarta dimensão não é pouca. Então você pode ver várias coisas. Busque intencionar para isso. É uma ferramenta fantástica para você entender o teu mundo interno, acessar o que Jung falava do teu subconsciente, coisas que você não consegue numa hipnose. E aí não vai com a vaidade, ai, não preciso, vou ficar com o sistema X ou Y. Cara, faz o que vai te fazer bem. E eu respeito muito, eu já fiz protocolo de breathwork, meditação. Hoje eu acredito que até o estado natural, depois de tantas experiências, não só com a enteógeno, mas sem ela, já é de despertar mesmo integral. Só que os níveis, e isso é uma questão biológica, não é uma questão de crença, não é uma questão, nossa, eu acredito que eu posso editar, não é só isso, é uma questão biológica. Lembra que eu falei da fisiologia do teu corpo? Então, tem um mecanismo no teu corpo que ele ativa o sistema ego e aí você precisa desativar. Pode ser através da respiração, beleza, mas existe ali a ayahuasca ou outros enteógenos que te levam para níveis muito, muito profundos numa velocidade mais rápida. E não é a resposta para tudo, de fato, mas cada pessoa vai acessar aquilo que precisa no momento certo. Então, é uma ferramenta fantástica. Acredito que o momento correto para aqueles que desejam seja 2 específicos. Você já buscou resposta para tudo, mas ainda nada te trouxe paz, você não tá no momento de sofrimento, mas você quer entender a vida, o universo, é uma pessoa que quer entender e tá aberta a possibilidades. Ótimo. Outro momento, você tá num momento de muito sofrimento, não sabe como sair, já fez de tudo, lascou, também é excelente. E aí eu vou te apresentar a perspectiva mais estrutural. Para que você vivenciasse a matriz integralmente, você precisa ouvir sob o véu do esquecimento. Se os enteógenos fossem liberados há anos atrás, esse véu de esquecimento seria retirado facilmente. Então, lá nos anos 70, quando eles foram, entraram na potência e depois foram proibidos e tal, se simplesmente o mundo tivesse dado aquele boom e a galera toda despertando, vamos dizer assim, esse joguinho matriz tridimensional não teria graça. Imagina todo mundo desativando o limitador biológico antes da hora. Não ia dar. Então agora que estamos vivendo o apocalipse, a tendência é que os psicodélicos sejam cada vez mais estudados, liberados, as pessoas passem a compreender. Tanta gente que eu já vi rindo, debochando de cogumelo, de ayahuasca, vão atrás. E como é que isso chega na matriz? Não chega assim, pessoal, chegou a hora do despertar e agora vamos precisar dos enteógenos. Não é assim. Muita gente vai despertar sem. O que acontece é que dentro do sistema as coisas precisam ser inseridas seguindo as regras do sistema. Então, o mal do século agora foi depressão e ansiedade. Todo problema vem para que busquem uma solução. Aí as pessoas vão atrás de buscar a cura para depressão e ansiedade. Aí, beleza. O que precisou acontecer? O wellness, no boom, o wellness tem que vir uma moda para as pessoas terem aquele hype, porque o bot humano, ele segue tendência. Isso é um mecanismo desse corpinho aqui. Ele tem estímulos hormonais, estímulos neurológicos ali, que infelizmente fazem funcionar dessa forma. Então, manjaram, emagrecer. O que aconteceu? O sistema alimentar do mundo começou a se adaptar porque as pessoas estavam emagrecendo e comendo menos. Mas isso foi liberado lá em termos estruturais, lá no teu jogador, o cara que tá com o controle na mão, que é você mesmo, que você chama de eu superior, que é você.
Não tem isso de eu superior, lá você vai ficar rezando pro eu superior como se fosse um Deus. É tu. E você ainda não lembrou o suficiente disso. E é por isso que você tá vivendo o seu processo de despertar. Até encarnar teu eu superior aqui dentro do teu avatar e você entender que é tu. Sempre foi você. Então, toda vez que você perceber um movimento coletivo muito grande e tal, é porque aquilo precisa acontecer para que o sistema se adapte ou é algum movimento para que é a própria matriz tentando reter essa transição. Então, veio o Monjaro. E sim, a pessoa que está ali com sobrepeso, que já é uma enfermidade, com CID, geralmente é um grande sintoma de muitas dores emocionais armazenadas. Não é um julgamento, oh, nossa, tá julgando, não é isso, eu tô dizendo que já é uma coisa estudada. O corpo fala, ele entrega, ele dá sinais. E aí, Monjaro veio porque tiraria bastante dessa questão dessa carga emotiva que o corpo carrega de muitas pessoas. O sistema alimentar mudando, as pessoas com depressão e ansiedade buscando mais wellness, esporte, melhoria. Nada disso, gente, é só acontecimento à toa, modinha. Já falei pra vocês algumas vezes que vamos chegar ao ponto de descobrir os mecanismos, talvez o esticamento de telômeros, a imortalidade, que a ciência ainda não acompanha a espiritualidade, mas vai acompanhar. Já falei pra vocês que toxoplasmose é a grande causadora da esquizofrenia, que aí na perspectiva biológica a galera ainda tá ali entendendo, mas quando você vai mudando para uma alimentação mais limpa, faz uso de bicarbonato, faz uma desparasitação biológica correta, você vai começar a voltar a tua mente ao centro. Da perspectiva espiritual, o que está acontecendo? Lembra dos fractais? Imagina um nanochip aqui, e aí ativou a taxoplasmose, né? Todas as pessoas têm taxoplasmose, só que nem todo mundo manifesta quando abaixa a imunidade. Aí veio, abriu. O que acontece? O sistema neural coletivo se conecta com esse avatar que está com a taxoplasmose aberta, como se abrisse um chip, e começa a rodar programa fractal de vida. Só que o corpo daquela pessoa não aguenta. E ela começa a rodar 30 fractais simultâneos. E aí vai uma vida, outra vida, outra vida, outra vida. E são todos fractais daquela mesma pessoa. E ela não entende nada e começa a dizer que ela é, sei lá, que ela é Buda, que ela é alguma coisa. E provavelmente ela é mesmo, em alguma realidade. Só que aí esse avatar deu tilt, porque não cuidou da alimentação, muito industrializado, baixou a imunidade. Então, está tudo extremamente conectado. Por isso que o seu corpo sabe o caminho. E aquela pessoa que começa a limpeza biológica, e as medicinas são uma forma disso. Psilocibina, gente, tem ideia, elas multiplicam seus neurônios. Melhora sua memória, otimiza seu raciocínio. Daqui a pouco vai vir com o resultado aí de melhora de Parkinson, Alzheimer e tal. E a galera vai falar assim, uau, por quê? Precisa chegar aqui na 3D pelo caminho 3D. Não tem como quebrar muito a regra. Não dá pra poder ser um anjo do céu e falar, galera, ó, o seguinte, faça assim. Tem que vir um anjo em forma humana e falar, ó, é assim que funciona. Aí vem um falando pro espiritual, vem outro através da medicina, que vai ter um insight. Uau! Olha! Uma descoberta. Aí vai começar a falar, olha, isso aqui melhora a ansiedade, isso aqui melhora a depressão. Aí vem o outro que vai estudar a imortalidade, descobrir como ativar as fitas de DNA. Só que ele não vai falar fita de DNA porque é a linguagem esotérica. Então ele vai descobrir que o DNA tem 98% que não funciona, e aí ele vai fazer uma... Então tá tudo extremamente interligado e interconectado, mas a níveis estruturais vem para entregar pelo meio Matrix. Então, a tendência é que comecem a sair notícias. Olha, enteógenos melhorando, ansiedade e depressão. Oh, que legal! Aí a galera que sempre teve aquela resistência vai começar ali a procurar viver as suas experiências. E aí pode ser que tenha mais gente querendo impedir, mais gente querendo brigar, mas uma conscientização popular vai ser melhor. Porque, querendo ou não, gente, a grande massa ainda tá dormindo. Você que tá aqui vendo um vídeo desse, você é uma exceção. Se dê um beijo agora, ó. Fale, eu me amo, que você tá vendo um conteúdo desse. E a maioria tá vendo outra coisa, tá viajando.
Como eu também já estive viajando. Eu não tô falando assim, então, de tirando o outro, não. Deixa todo mundo viver o seu processo. Mas também você pode compartilhar com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Então, assim, essa liberação é a tendência que aconteça. Nos próximos anos, o wellness, claro, vai ganhar mais destaque. Eu já falei isso pra vocês lá em 2024. Tudo isso que está acontecendo é um movimento que é reflexo desse despertar. Conexão com a natureza, melhor alimentação. A pessoa vai precisar entender que a doença física está diretamente conectada ao emocional. Vai precisar praticar o perdão. Você quer ver Deus? Não sei qual que é o Deus que você acredita, mas quer ver? Só tem um caminho. E não é... Você pode decorar o Alcorão, você pode decorar a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Caibalho, você pode decorar tudo, você pode saber de cabo a rabo tudo. Aliás, o que eu mais vejo é gente que sabe. Ou o povo que sabe, mas pouca gente que pratica. Só tem um jeito. É perdoando. E parece clichê. Mas você sabe, mas você perdoa. Primeiro exercício da mentoria comigo que eu faço é exercício do perdão. E a gente vai liberar a vida de esquerda para direita, para cima, para baixo. Que só aquilo vai tirar um grande peso do seu cardíaco. Pessoa com problema no coração. Não, perdoou. E aí o coração fica parecendo uma lama, todo contorcido assim. Eu vejo com toda clareza. É a primeira prática. E aí depois vem aqui. Quando chega no corpo é porque as emoções espirituais já foi. É o seu corpo gritando, bora, filho, fazer alguma coisa. Então, os enteógenos vão trazer, né, essa clareza maior, preparo, trazer mais agilidade para as pessoas. Porque é possível você despertar completamente. Mas, por exemplo, a cada cerimônia você vai viver ali uns 5 anos, 10 anos de experiência. Com a sensação de que passaram 30 minutos, porque o tempo realmente é relativo. Então, tudo depende da velocidade e intensidade que você quer. Tem gente que, não, vai ser um passinho de cada vez e tá tudo bem. Ninguém tá apostando corrida. É só um processo de despertar. Que tem começo, meio e fim. Não esqueça. Não fica aí a vida inteira despertando, não. Senão você caiu em um grande holograma. Então é isso, gente. Você não tá tendo alucinação. O que você tá tendo é uma visão da realidade. Ó, eu falei, não tá tendo alucinação e mexeu aqui, ó. É o efeito do iPhone. Então você tá tendo uma visão de fato da realidade. E isso aqui que você tá vendo, isso aqui, ó, isso aqui é a ilusão. E eu sei que é um pouco desafiador falar isso, agora vai, nossa, que viagem e tal. Mas uma hora vai fazer sentido. E se você precisa de algum auxílio para viver a tua travessia, o que é a travessia? É literalmente o caminho que eu trilhei. Eu criei a travessia 3D, 5D. Lá dentro eu explico com detalhes exatamente como funciona a matriz tridimensional. Sistema de feedback, por que você está vivendo o que você está vivendo, como sair, como mudar a tua realidade, com todas as regras. E você vai parar de ver vídeo no meu canal, ir lá e comprar conteúdo de outra pessoa, achando que lá você vai aprender o que eu estou falando aqui. Porque tem coisas que foram acessos meus, que são códigos que eu vim trazer. E não significa que a outra pessoa não tenha nada a acrescentar, porque eu aprendo muito com outras pessoas. Mas se você quer literalmente sair do modo NPC e chegar ao final do teu despertar, que é recuperando a tua soberania espiritual e trazendo o que você chama de eu superior em terra, que nada mais é do que você mesmo. É você. A matriz, ela é tão esperta, mas tão esperta, que ela tirou você do conceito de Deus, aí te mudou pro eu superior. E você fica rezando pro eu superior, que é tu. E aí, depois de tudo, você ainda acredita que despertar não tem fim. E se alguém falar pra você, falou essa frase aqui, minha filha, é chibata. Estado de iluminação. Nossa, ela se acha. Como assim? Gente, o que eu vejo... Qualquer coisa vocês me sigam lá no Trids. Eu fico assim... Às vezes eu solto umas coisas lá pra eu conseguir me treinar pra ter sabedoria e às vezes pra eu entender como tá funcionando a mente da galera. Um dia eu soltei sobre o estado de iluminação. O que veio de gente brigando comigo, dizendo que iluminado era só Buda, que era Jesus, que era não sei quem, que era não sei quem. E como se fosse a própria pessoa. Com todo respeito, desculpa a pergunta, mas que merda
que a pessoa conta vantagem que outra pessoa chegou a estado de iluminação? Não faz sentido. Eu vou ficar falando, o único iluminado aqui da Terra foi Buda, o único iluminado aqui da Terra foi Jesus, tá? E aí, eu falo disso com uma vaidade, como se eu estivesse te tirando, mas outro que fez. Que rolo de um negócio que não tem o menor sentido. O que é que você tem a ver com se o Buda, se Jesus maravilhoso chegar a estado de iluminação? E tu, a sua vida, o que é que você está fazendo para você chegar lá? Oh, mas é impossível. Pois então more aqui, em Sansara, para sempre, fique aqui. Você vai ficar lá a vida inteira olhando a boa obra do outro. Mas, aliás, você nem olha a boa obra do outro, né? Porque se você realmente olhar, você entender que eles nunca falaram assim, olha, só eu que cheguei aqui, falou? É impossível para vocês. Não, vocês iam pelo menos aplicar o caminho deles. Meu irmão, minha irmã, se eles falaram que chegaram, não foi pra dizer pra você que eles chegaram pra tirar onda com a sua cara, só eu cheguei. Não, é pra dizer, eu cheguei, segue o que eu tô falando. Aí o que você faz? Você não, o outro. Ó, só ele que chegou. E aí ficou me tirando. Eu fiquei olhando e falei, cara, eu realmente acho que eu vim parar no hospício. Ou eu que pirei, porque não tem sentido. E aí a matriz é tão... joga tanto com você que ela criou um misticismo sobre o estado de iluminação. Vai estudar. Tira esse nome. Mas quando você vai ver, estado de iluminação é ativar sua centelha divina. Retomar o teu estado original, a tua soberania espiritual. Trazer o teu eu superior em terra. E quem é eu superior? A tua versão mais divina em terra. Esse ser que você fica lá conversando é tu. Você. E você precisa entender isso e trazer pra cá. E botar todos os seus talentos, tudo aquilo que você veio entregar na matéria. Só que você precisa abrir esse portal, desligando o limitador biológico através da desparasitação e outras práticas que eu explico lá na travessia. Eu explico na travessia como funciona o sistema, o que você tem que fazer. E aí você vai estar lá, ó. Aulinha por aulinha. Aulinhas de 5 a 10 minutos. Intensas, profundas, mas que você vai entender onde você está. Com toda a clareza. E você não vai precisar mais ver nenhum tipo de conteúdo, a não ser que você realmente queira. Aí você vai explorar para conhecer mais, mas ali você vai entender onde você tá. Aí você vai estar na Matrix Dominada, que inclusive é nome de um módulo lá. Então chega de perder o seu tempo. Venha que eu vou literalmente mostrar o caminho. Pra você parar de ficar contando vantagem. Como é que chama? Eu não sei nem a frase, não tem um jeito que o povo fala. Contar vantagem com a história dos outros, sei lá, enfim. E aí, ficar vendo o que o outro fez e ficar lá, ó, só o fulano fez. Quando na verdade você tá frustrado porque você não tá conseguindo, tá querendo frustrar o outro. Estado de iluminação nada mais é que o teu estado natural. E a matriz te enrolou e te enfiou dentro desse sistema pra você ficar lá achando que nunca vai chegar. E aí você ainda tá na crença de pobre coitado. Ai, eu ainda não sou esse ser tão evoluído pra poder dizer que eu vou chegar ao estado de iluminação. Mano, o que tá rolando com a gente? Vamos recuperar nossa memória aqui, porque nós caímos no limbo da Matrix e ainda estamos usando esse ego dissimulado, que não é você, tá? Não é você, não se ofenda, porque eu sei que eu já passei por esse ego aí também. E ele tava dando tapa na minha cara. Aí eu só queria ser normal. Não queria esse negócio de despertar. Que isso, ser iluminada. E era meu próprio ego, ó, dando chibata na minha cara. Vai, trouxa. E são egos que a gente precisa passar, porque o jogo da consciência matriz roda fora do coletivo e dentro de você. E se você não vencer essas etapas e ficar se enrolando, o trem vai ficar feio. E aí, resumindo a história, os enteógenos vão te ajudar a passar por esses egos. Mas não vá para lugares que você não conhece. Cuidado, porque tem lugares que misturam substâncias. Investigue, leia, pesquise. Quando você se sentir seguro e segura, suficiente para pelo menos no mínimo entender o que você vai passar, faça. Se preocupe muito, mas muito mesmo, com a origem da pessoa que vai dirigir a cerimônia. Se preocupe muito com o estilo musical que vai tocar. Se for preciso, viaje para um lugar que você se sinta seguro. Mas não faça de qualquer maneira. Porque, sim,
Tem muito chip, tem muito implante, tem muita doideira, mas tem muitas coisas incríveis. E aí tudo depende da tua escolha, tá bom? Clica aqui embaixo. Vem fazer a travessia. Não me vem com a história, com esse blá blá blá, que vieram também esse outro dia. Como é que é? 2 papos que eu falei, meu irmão, né, estão... Não é possível. Um foi que... como é que é? Mentor espiritual não pode cobrar. É pra cobrar caro, meu filho. Oxi. O mundo aqui, esse sistema Terra funciona através de troca financeira. Se você quer um espiritualista quebrado, vivendo de esmola, dizendo que é caridade, tu acha que ele vai conseguir te atender direito? Pois a pessoa mais bem paga, pra mim, é quem cuida e quem me ajuda a cuidar do meu mundo espiritual. Que eu quero que esteja feliz, confortável. Se quiser massagem no pé, minha vontade, inclusive, é ganhar mais dinheiro pra pagar um spa. Que quanto mais bem, melhor vai fazer o trabalho. É pra cobrar sim. Ai, mas alguém XYZ, líder espiritual tal, falou que não era pra cobrar. Era o processo dele. Às vezes ele era muito apegado ao dinheiro em outro fractal e precisou viver esse processo desse jeito. Agora tu vai sair fazendo tudo que alguém falar pra você e tomar como verdade. Tenha o seu próprio discernimento. Você é uma divindade numa experiência terrena e você tem que ter o seu discernimento. Se no teu coração falar, não vou cobrar, não cobra. Agora não vai encher o saco dos outros dizendo o que é pra outra pessoa fazer. Larga de ser controlador, manipulador e querer mandar nas pessoas. Segunda coisa, outra pessoa dizendo que eu não deveria falar que os mestres ascensionados são hologramas da Matrix. Gente, então eu tô fazendo o que aqui? Sim, vou falar, e se a pessoa ficar chocada, eu também fiquei, e a gente vai precisar lidar com isso, com as nossas frustrações. Vamos aprender, gente. Quem escolheu entrar aqui nesse game foi tu. Quem escolheu entrar, ainda que por motivos diferentes, fui eu. E aí, a gente cumpre cada um nosso papel. Para de se meter na vida dos outros. Se você cuidar da sua, já vai dar muito certo. E essa talvez seja o maior aprendizado que as medicinas sagradas nos trazem. Tirem esse misticismo, pesquisem, estudem e venham fazer a travessia e também o livrozinho que tem aqui, que eu escrevi, Como Consagrar a Ayahuasca com Maestria, que explica a exata rota que eu vivi e o que você precisa saber para poder sair do NPC ao teu estado de iluminação. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Fiquem de olho nas notícias aí dos próximos dias, anos e lembrem desse vídeo aqui. Enteógenos sendo cada vez mais liberados, a questão da imortalidade, e aí vocês vão observando. Tem outros vídeos que eu falo desde 2024 explicando para vocês o que aconteceria aqui na Terra, e cada vez mais eu só tô de olho aí, vendo acontecer. Confie e eu te garanto, eu te dou a minha palavra. Se você fizer a travessia 3D, 5D e aplicar tudo que tá lá, tudo, e em 4, 5 meses, você não for outra pessoa, eu devolvo seu dinheiro. Porque eu tenho certeza absoluta do que eu tô te mostrando ali. Tá bom? Eu tô falando isso porque eu quero muito o seu bem. E você manifestando essa maravilha, essa divindade que você é, essa pessoa incrível, que merece viver as melhores coisas do mundo. Mas tá travada e não sabe o motivo. Aqui você vai encontrar a resposta que você busca. Um beijo, eu espero realmente que eu tenha ajudado.